O São Paulo Futebol Clube se remodelando e montando um time absolutamente competitivo, que fez ainda poucas contratações, agora vai lá para os Estados Unidos para trazer um jogador, um ponta direita que bate com a perna esquerda, e eu quero falar sobre esse jogador, que ele tem 21 anos, seria uma contratação bastante diferente do que o São Paulo tem feito e muito interessante, inclusive. E também eu vou falar mais sobre o Kevin Zenon, também, que tem uma nova atualização aqui para falar sobre o jogador. As trocas com o Corinthians, que teve o Dorival pedindo o Alisson, tem saída de Muricy Ramalho e impeachment de Júlio Casares, que está para rolar agora nessa semana aqui. O São Paulo Futebol Clube bate o martelo sobre o Alan, volante do Flamengo, e tem um novo pedido para o técnico Hernan Crespo, que veio e pediu 5 jogadores, 5 reforços para a diretoria do São Paulo Futebol Clube. Hoje nem sabemos se o próprio Crespo ficará no time do São Paulo, e as notícias chegaram. Hoje vai ser um vídeo completo, cheio de notícias e informações para nós discutirmos aqui sobre o São Paulo Futebol Clube. Então vem comigo aí, ó. Chega nesse likeão para dar aquela moral no vídeo, se inscreva aqui no canal, vem comigo, faça parte desse time que só cresce. Eu vou fazer muita questão, faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, olha só. Vamos começar falando sobre Kevin Zenon já, que é aquele que já tá rolando há alguns dias, que é o meia do Boca Juniors. O São Paulo realmente fez uma proposta pelo jogador e o jogador quer vir para o São Paulo. Só que tem também alguns times do futebol europeu que podem levar o jogador. Eu fiquei sabendo de 2 times da Itália que foram buscar o Kevin Zenon, e é o jogador que, se ele vier para o São Paulo, ele vai jogar como meia. É diferente do que eu vou falar aqui do Julián Fernandes. O Julián Fernandes eu já falo já, calma aí que eu já falo dele, que é o ponta direita, que é o nosso novo Mohamed Salah, o novo Arjen Robben. Mas vamos falar aqui agora do Kevin Zenon. Meia clássico, meia criativo, também bate com a perna esquerda, é canhotinho, só que ele é um meia, que ele não é o cara mais rápido do mundo, não é o cara mais dinâmico do mundo. Ele parte daquele princípio mais de que quem corre é a bola. O meio campo é o lugar dos craques, é um jogador muito craque, não muito craque, mas muito bom de bola. Ele é um jogador que vai fazer a parte criativa, que no São Paulo hoje não encontra esse tipo de jogador. O Marcos Antônio fazendo a parte criativa do São Paulo tá ok pra caramba, só que o técnico Hernan Crespo não ajudou Marcos Antônio. No momento em que ele coloca o Marcos Antônio no time, ele reforça a zaga com 3 zagueiros, outros 2 volantes, sendo um deles uma coisa inexplicável, que é o Alisson, sendo o Cédric Soares como um ala inexplicável também, e no ataque o Crespo, de maneira assim absolutamente inexplicável, não dá pra compreender o que ele quis fazer, ele tira o Ferreirinha do time, coloca o Tapia junto com o Luciano, ele torna o time pesado, duro, sabe, centralizado, não tendo nenhum tipo de drible, elemento surpresa, nada que pudesse justificar um meia como o Marcos Antônio. Então o Crespo hoje, olhando pro Kevin Zenon, que o Crespo disse sim e aprovou, ele quer o cara. O jogador chegando no São Paulo, ele vem para ser um titular ali, possivelmente um titular do time do São Paulo, não tem sombra, não tem outro jogador que não o Kevin Zenon. Podia pensar no Oscar, já foi. Podia pensar no Lucas Moura, o Crespo enxerga muito mais o Lucas Moura como um atacante. Então hoje o Kevin Zenon chegaria no São Paulo com a panca de titular, sabe aquela panca? Tem a panca de titular, seria bastante interessante de ver. E o São Paulo bate o martelo a respeito do volante ala, hein? O que eu fiquei sabendo, notícia de última hora. O São Paulo Futebol Clube desiste da contratação do Alan. O Flamengo realmente bateu o pé, vendo o interesse do São Paulo no jogador. O Flamengo querendo o Marcos Antônio. O Flamengo falou nem sim nem não, só disse: ó, São Paulo, beleza, pode levar o Alan, mas eu quero esse Marcos Antônio aí. Então ou o São Paulo pagava a multa pelo Alan, que é uma coisa bizarra de pensar, né? Um cara que ganha mais de 1 milhão, 1 milhãozinho por mês ali, a multa vai girar, vai para mais de 60 milhões, e se o São Paulo for comprar? A multa nem dá para saber qual é o valor. Se o São Paulo comprando o Alan, vai para casa dos 60 milhões, mais 1 milhão por mês de salário. Então o São Paulo, vendo que o Flamengo queria sim liberar, mas ele gostaria de ter o Marcos Antônio, claro que gostaria, né? O melhor jogador do São Paulo na temporada, o Marcos Antônio, que pegou um time assim desmantelado do Luiz Ubeldia, depois um time desmantelado do Hernan Crespo, e o Marcos Antônio, com todo
todas as contusões e tendo que driblar 2 técnicos argentinos que parecem não saber nada de futebol, nem o Zubeldia nem o Crespo, o Marcos Antônio driblando tanto o esquema tático de Zubeldia e de Crespo e as contusões, ele se destacou. Então o Flamengo vendo esse jogador, o Flamengo quer levar, lógico. O Flamengo não é bobo nem nada e o Flamengo ainda quer empurrar o cara dele pra gente na troca com o nosso. Deles eles nem utilizaram, o Alan ficou no banco de reservas, Marcos Antônio foi um jogador de destaque do futebol brasileiro, aí o Flamengo ele quer pegar o de qualidade e mandar o que tá encostado lá pra gente pagar até mais. Então o São Paulo vendo esse tipo de patifaria, é um movimento perfeito do Flamengo, tá? Não tô criticando não. Se eu fosse flamenguista, eu estaria comemorando esse movimento. Agora, como São Paulino, o São Paulo não pode de jeito nenhum pensar em negociar. E o São Paulo tira o pé e falou agora é o seguinte, Crespão, não vai ter Alan, vai ter o Hugo. O Hugo, volante do São Paulo, que já está com a delegação, já está com os titulares do time do Tricolor. Ele já é o jogador que está jogando ali com o São Paulo como reserva. O Hugo, ele é efetivado. Dito oficialmente pela diretoria do São Paulo para o técnico Tricolor, é para utilizar o Hugo da equipe de base. O São Paulo, quando olha para o Hugo, ele vê um bom jogador, né? Mas o Negrutti, que já jogou com o Crespo, ele é um jogador que ele teve o seu destaque na parte defensiva do São Paulo e ele é um volante que está buscando também o seu espaço. Então, olhando hoje pro Hugo, que é o cara que vai ficar para essa possibilidade aí do São Paulo ter ou não o Alan, o Hugo, muito bacana, só que o Negrutti está até à frente dele, na escala de quem chegou primeiro, na escala de quem está mais pronto, quem ficou mais tempo nos profissionais, o Negrutti está à frente do Hugo. Então ter o Negrutti hoje é um plus sim, é um a mais sim, e convenhamos, hein galera, São Paulo tem Bobadilha, Marcos Antônio, Pablo Maia, tem até mesmo o Alisson, o São Paulo acaba de trazer o Danielzinho, Negrutti e Hugo são jogadores para reserva do reserva do reserva, então não faz sentido ter o Alan. Não bastando o que o São Paulo está fazendo com o Alan, com o Flamengo, um caso muito curioso também surgiu nos últimos dias, que é o Corinthians querendo ter o Alisson. O Dorival Júnior, ao pedir o Alisson, o Corinthians não pode falar não. O Dorival, quando chega no Corinthians, não perde ninguém. Ele não é o técnico que vem pedir para esgarçar o time, né, como o São Paulo faz. Ele chega igual esse agora o Abel Ferreira tem feito. Ele chega e desmantela o cofre do time pedindo jogadores para colocar no banco. O Rogério Ceni faz um pouco disso, maravilhoso, abençoado o Rogério Ceni, mas também faz isso, pede muitos e muitos reforços, né? Então você vê o Dorival, ele não pede reforço. Quando o Dorival ganha a Copa do Brasil, no Corinthians, ele pede o Alisson. Olha as ideias, olha como isso é uma coisa simplória, né? Um técnico que ganha 2022 a Copa do Brasil com o Flamengo, 2023 com o São Paulo, 2024 ele não ganha, que ele tá na seleção brasileira, e em 2025 ele vai lá e ganha com o Corinthians. Esse técnico, neste nível, ele vai lá e pede o Alisson pro Corinthians. Então, não tem cabimento o Corinthians dizer não. Até porque o São Paulo quer se livrar do Alisson. O São Paulo quer colocar esse rolo à prova. Quer colocar o Alisson no time do Corinthians e pegar alguém de lá. Esse nome pra vir do Corinthians ainda é uma incógnita. Parece que o Corinthians ele gosta mais do Ranielli do que o próprio Dorival, né? Então o Corinthians não quer abrir mão do Ranielli mas quer ter o Alisson pra atender o pedido do seu técnico. Enquanto isso, o São Paulo tá de braço cruzado, sabendo que não tem a menor necessidade de antecipar a vinda de um volante, se desdobrar para trazer um volante, ele fica na encolha. E tá certinho, fica na sua. O São Paulo está na dele. Tá perfeito nesse lance Ranielli e Alisson. Se a água bater no traseiro do Corinthians para atender o Dorival, aí pode vir o Ranielli, tranquilo pra caramba. Então o São Paulo fica de boa. Como o São Paulo deveria ter ficado quando foi tentar trazer o volante Alan, o que ali não tem cabimento nenhum. O volante Souza, ex-volante, né, ex-lateral direito, o ala do São Paulo, o Souza, que hoje é comentarista de futebol na Band, o Souza falou, se esse Cédric Soares é lateral, então eu sou o Batman. Ele fala exatamente isso. O Souza é capacitado a falar, porque quando ele jogou no São Paulo, ele chega como um volante, como um meia, né? Ele era um meia ali da Portuguesa Santista, que vem junto com o Rico, e o Souza, do nada, ele acaba jogando bola no São Paulo como um ala também. Ele como meia, ele teve pouco brilho no São Paulo, mas ele vira ala num sistema de 3 zagueiros de Muricy Ramalho. Então o Souza, quando vira ala, ele jogava na mesma posição que Cédric Soares joga. E o Souza, ele bate ali na mesa e fala, se esse cara é lateral, eu sou o Batman. Tipo assim,
assim, não é lateral. Então o técnico Hernan Crespo é por esse tipo de situação que ele balança assim no cargo. O Crespo hoje ele tira o Mike do time de maneira inexplicável e coloca Cédric Soares, tem que corrigir isso. O Mike acabou expulso no último jogo, então pro próximo o Cédric jogar ainda vai lá, mas é uma das grandes decepções da história do São Paulo, Cédric Soares, e isso está ajudando a deixar o Crespo em maus lençóis. No momento em que toda a crítica deve ser voltada para a diretoria do São Paulo, que Júlio Casares está para sofrer impeachment, Muricy Ramalho não quer mais ficar lá, deve se demitir nos próximos dias. A diretoria do São Paulo colecionando inúmeros escândalos, uma coisa assim absolutamente bizarra que o São Paulino tem visto a diretoria do São Paulo passar recentemente. Nós temos que focar sempre na diretoria e tirar essa corja, essa degradação, essa coisa horrível, sabe, degradante, esse lixo, esse nojo da diretoria do São Paulo de lá. No entanto, esquecendo agora um pouco a diretoria indo pro campo, o Crespo sim tirou o Mike e colocou o Cédric. O Crespo sim tirou o Ferreirinha e colocou o Tapia. O Crespo sim tirou o Arboleda do time do São Paulo e ficou com o Alan Franco e Ferrarese. O Crespo sim tirou o Pablo Maia e colocou o Alisson. O Crespo não tem explicação pro que ele tem feito ultimamente. Então, quando ele pede 5 reforços, esses caras, beleza, tem que trazer mesmo, mas tem que se certificar de que o Crespo vai conseguir utilizar os jogadores. O Crespo não pode pegar esses jogadores e fazer o que ele fez com o Ferreirinha, com o Luca, fazer o que ele fez com o Arboleda, Pablo Maia, Mike, não tem cabimento. E quando voltar o Wendel, e mesmo junto com o Enzo Dias ele tem que dar espaço pro Wendel. O Crespo tem que entender que o time do São Paulo, ele não é um time de rugby. Sabe aquele jogo de rugby? Fica todo mundo lá atrás, na defesa, esperando o ataque adversário? Não pode ser isso. O São Paulo é um time muito capacitado e muito qualificado na história do Brasil, aqui do mundo, para poder ter um técnico absolutamente retranqueiro. Então, o Crespo deu essas mancadas, começa o ano contra o Mirassol jogando para trás, tomando goleada do Mirassol, e não tem desculpa porque o Mirassol desmantelou o time mais do que o São Paulo. 14 foram embora do time do Mirassol porque eles tinham aquela questão contratual, jogaria só o brasileiro e tal, não tinha estrutura. Quando os caras acabam o brasileiro, eles perdem todo mundo. Então, sim, o Mirassol não tinha explicação para golear o São Paulo. Quando goleia, o Crespo demonstra uma total falta de repertório. Ao utilizar Cédric Soares, ele dá 2 recados para a torcida. Primeiro, ele não vai mudar o esquema de 3 zagueiros e 3 volantes. Ele não muda. Segundo, o técnico Hernan Crespo, ele faz exatamente o que ele tinha feito no passado, que já tinha dado errado, e ele demonstra que os jogadores pouco importam. Daria para ter feito muito mais com Mike, Ferreirinha, Luca, Arboleda e Pablo Maia, era muito mais que dava para ter feito. Como ele não fez, ele deixa claro para todo torcedor que ele tem muitas limitações e isso está impactando até para trazer jogadores para o time do São Paulo. Vamos ver como ficará agora a situação aí do Kevin Zenon, porque o Kevin Zenon é o tipo de jogador que sim, o São Paulo pode contratar e fez proposta e deve inclusive contratar muito em breve esse meia do futebol argentino. Gente, o São Paulo agora ele vai pra cima de Julián Fernandes, já vou falar sobre ele, quem que é, mas primeiro vai ter a votação do impeachment do Júlio Casares agora na sexta-feira. Na sexta-feira, essa votação do impeachment do Júlio Casares, ela é uma coisa que está impactando diretamente na contratação de jogadores. Os jogadores que devem ser contratados pelo São Paulo, eles também esbarram nesse impacto de você ter o presidente saindo do time do São Paulo, né? No entanto, esse impacto, ele não está sendo colocado muito para pessoas do meio do futebol. Vou explicar melhor. Quando o São Paulo ele tem a diretoria, ele tem ali a politicagem, essa vida política tão destroçada, isso está acontecendo, é uma realidade. Porém, o São Paulo separa ali Rui Costa, Carlos Magno, Muricy, que não tá nem lá, e colocam para blindar o time no campo. Então, tudo que está acontecendo enquanto política não pode chegar no campo. Quando um cara igual o Luciano, ele vem e fala que o ano vai ser mais complicado, ele não tem nada que falar sobre isso. Ele não tem nada que dar opinião sobre isso, porque para ele não é complicado. Para ele é só jogar bola. Complicado é pra diretoria, que vai se ferrar merecidamente, e complicado é pro torcedor, que depende do Luciano, enquanto o Luciano tá focado em acompanhar jornal. O Luciano tá focado em acompanhar a situação do Júlio Casares. Então ele, que deveria estar em campo, não deveria menosprezar a contratação do Tapia, do Ferreirinha, e falar que tá mais difícil,
que, nossa, vai ser muito complicado. Ele não deveria fazer isso. Ele deveria focar que o Caleri volta, o Lucas Moura volta, o Wendel volta. O time tá lá. O time é competitivo, o time é capaz. Mas não, ele foca em outros assuntos, como que vai ser muito difícil. Então é um baita de um indolente, um preguiça, um cara descompromissado, com certeza, e agora começa a pisar em lugares que não lhe convém. Digo pra vocês e garanto, o São Paulo do Campo não ganhar do Mirassol não tem nada a ver com Casares. O São Paulo do Campo não ganhar do Mirassol, tomar 6 do Fluminense, é porque é um time vagabundo, é porque é um time ordinário, sem vergonha na cara. Não tem cabimento a falta de vergonha na cara que o São Paulo entrou contra o Grêmio no passado, contra o Fluminense, contra o Mirassol, agora de novo contra o Mirassol. Concordo que falta sim a diretoria e tem que cair todo mundo. Agora, você ganha de 3 do Vasco, ganha de maneira linda de alguns times e você perde e toma 6 do Fluminense, isso é diretoria? Não, não é. A diretoria é o pior lixo da história do São Paulo. Mas enfim, o time em campo é outra coisa. E por ser outra coisa, o São Paulo agora começa a sondar o Julián Fernandes. Esse Julián Fernandes, o time que ele joga hoje é o New York City. Ele joga lá no futebol dos Estados Unidos, no New York City, e ele é um argentino que tem 21 anos. Esse é um jogador que ele foi pro New York City, o contrato acaba no fim de 2027. Mas lá nos Estados Unidos não é um polo tão grandioso, tão central do futebol, né? Lá eles estão preocupados com nada de futebol, essa que é a verdade. É beisebol, é basquete, tem um monte de coisa que eles priorizam. Futebol americano, eles priorizam muito antes do que um futebol de campo, meu. Soccer, eles chamam de soccer. Então nós temos o futebol lá como uma coisa secundária. Então o São Paulo vai lá tentar pegar um jogador até um pouco mais barato. Não é a regra que sempre vem mais barato, mas nesse caso do Julián pode ser que o São Paulo consiga. O São Paulo está em cima do jogador agora, de 21 anos, o cara é canhoto e joga na ponta direita, tá? Esse jogador aqui, quem divulgou essa informação foi um jornalista chamado Uriel Lucht. L-U-G-T, Lucht, né? Uriel Lucht, ele é um jornalista que faz cobertura de mercado da bola e ele divulgou que o São Paulo foi até o New York, tá, o City, e ele tentou tirar o jogador de lá. As negociações estão fervendo para o São Paulo trazer um jogador que tem 21 anos, ele é muito rápido e muito arisco, diferente lá do Kevin Zenon. Esse aqui é rápido, é arisco, é driblador, ele pega a bola e cai no 1 contra 1 e pode ser uma grandiosa contratação. Muitos me podem falar que, mas tá nos Estados Unidos, tá? Teve o Brenner, que foi para os Estados Unidos hoje, se volta para São Paulo, voltaria bem. Luiz Araújo foi para os Estados Unidos, se tivesse voltado para São Paulo, ganhou o título no Flamengo já. Nós temos aí esse Almada, né, que é um jogador que o Botafogo contratou, o Palmeiras tá querendo, tem um monte de time grande, gigante aí querendo ter o Almada, que custa uma fábula, custa uma fortuna. E esse Almada é o jogador que também estava jogando nos Estados Unidos. Esse Lúcio Acosta, Luciano Acosta, Lúcio Acosta, que tá no Fluminense hoje, ele joga pra caramba o baixinho lá. E ele também estava jogando nos Estados Unidos. Onde eu quero chegar? Esse rapaz aqui, o Julián Fernandes, não quer dizer nada estar jogando nos Estados Unidos e pensar que ele não é um grande jogador e que porque tá lá tem que olhar torto. Não, senhor. Até porque ele tem 21 anos, ele começa a construir sua história no futebol e agora ele vai bater o martelo e se vier pro São Paulo, vem e pode fazer história e ficaria top. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!